Olá, meu nome é Isabela Caixeta Winter, faço parte do grupo de pesquisa Equinova e hoje trouxe o nosso resumo intitulado Inflamação neutrofílica transmural no colo menor de equinos submetidos à injúria de isquemia e reperfusão. As lesões isquêmicas cursam com importantes quadros inflamatórios, nos quais os neutrófilos executam um papel crucial na cascata de injúria de isquemia e reperfusão. Existem diversas formas de a gente mensurar esses neutrófilos, dentre elas existe a calprotectina. Ela é uma proteína presente em algumas células da linhagem mieloide, mas sem dúvida nos neutrófilos que elas se destacam, uma vez que são componentes abundantes e reconhecidas como as principais proteínas citosólicas desses granulócitos. A inflamação intestinal ela pode cursar com alguns efeitos clínicos, com possíveis complicações no pós-operatório, a depender de quais camadas intestinais estão acometidas. Com isso, nosso objetivo foi avaliar o infiltrado inflamatório no colo menor de equinos submetido à injúria de isquemia e reperfusão por modelo de oclusão arteriovenosa completa. Nós utilizamos amostras arquivadas de 8 animais, os quais o colo menor foi exteriorizado e delimitado em 3 segmentos. No primeiro deles, foi submetido a uma isquemia por 90 minutos, o segundo por 180 minutos e o terceiro atuou apenas como controle. De forma que, no primeiro segmento, foi coletada uma amostra ao final do período isquêmico proposto, de 90 minutos, e amostras subsequentes após o tempo de reperfusão, de 90 minutos e 180 minutos. No segundo segmento, foi colhida uma amostra ao final de 180 minutos de isquemia e, posteriormente, uma segunda amostra após 90 minutos de reperfusão do mesmo. O terceiro segmento atuou como controle, sendo colhida uma amostra imediatamente após a laparotomia e antes da manipulação intestinal e indução isquêmica nos demais segmentos. A contagem de células inflamatórias mieloides foi realizada, então, por identificação imunohistoquímica da calprotectina, a partir de todas as camadas intestinais, incluindo, então, mucosa, submucosa, muscular e serosa. As lâminas foram fotomicrografadas e as células marcadas foram contadas de forma direta e expressas em célula por milímetro ao quadrado. A contagem média de 10 campos aleatórios de cada uma dessas camadas foi calculada e os dados foram, então, submetidos ao teste de ANOVA, considerando P menor ou igual a 0,05. Bom, observem nos dois primeiros gráficos, correlacionados aí a mucosa e submucosa, que o primeiro tempo de isquemia, observado nessa barra em vermelho, possibilitou visualizar um aumento significativo de células inflamatórias ao ser comparado com o controle inicial. Notem que não houve diferença significativa entre os tempos de isquemia diferentes, seja 90 ou 180 minutos. Observe ainda que o número de células positivas para a calprotectina aumentou após a restauração do fluxo sanguíneo em pelo menos um dos tempos avaliados na reperfusão, manifestado aí pela barra em azul. Esse comportamento foi similar entre mucosa e submucosa. Quando a gente observa as fotomicrografias, fica bem mais intuitivo de perceber que no segmento controle inicial, essas células apresentavam de forma predominantemente intravascular, e após o primeiro momento de isquemia, a gente já consegue observar uma migração transendotelial em direção à lâmina própria e, por fim, a epitélio, o que foi mais acentuado ainda nos momentos de reperfusão, possibilitando aí visualizar esse comportamento neutrofílico migratório. Quando a gente observa a muscular e a serosa, a gente observa também que houve um comportamento muito similar, de forma que o primeiro momento de isquemia também foi observado um aumento significativo desse número de células, com um posterior aumento nos tempos de reperfusão. Agora vejam que dessa vez, independente da duração dessa reperfusão, esse aumento foi acentuado e significativo. Quando a gente observa essas fotomicrografias, notem o mesmo padrão migratório, predominantemente intravascular no controle inicial, sendo no momento isquêmico houve um aumento desse número de células, embora seja um aumento discreto, mais significativo, enquanto que na reperfusão esse aumento foi muito mais acentuado. Essa visualização do maior número celular na camada seromuscular, observado nas fotomicrografias, também foi confirmado por modelo estatístico, mostrando a predominância aí dessas células, então, nas camadas mais externas. Com isso,
nós concluímos que a imunolocalização da calprotectina demonstrou uma resposta inflamatória neutrofílica transmural após a indução isquêmica em colo menor com posterior progressão durante a reperfusão intestinal em todas as camadas. E essa condição inflamatória é predisponente para algumas complicações pós-cirúrgicas, como aderência, zílio pós-operatório, enterites e endotoxemia. Gostaria de agradecer ao Multilab da Escola de Veterinária da UFMG, que em parceria com o nosso grupo de pesquisa realizou esse experimento, e agradecer também ao CNPq pelo apoio financeiro. Deixo aqui meus contatos. Muito obrigada, um abraço a todos.